Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar de domínios morfoclimáticos e faixas de transição no Brasil. O que são os domínios morfoclimáticos? São áreas da paisagem que são homogêneas, que reúnem características semelhantes dentro da geografia física da paisagem. Ou seja, relevo semelhante, hidrografia, vegetação, clima, que formam uma paisagem mais homogênea. Aqui no Brasil, nós temos os seguintes domínios morfoclimáticos: o amazônico, o cerrado, mares de morros, caatinga, araucárias e pradarias. Mais adiante a gente vai falar das faixas de transição, mas por enquanto vamos focar nos domínios morfoclimáticos, certo? A gente tem o amazônico, ele de verde, o cerrado de laranja, os mares de morros aqui no litoral, né, com um beijinho bem claro, a caatinga de vermelho, as araucárias de verde mais claro aqui embaixo, e as pradarias de amarelo aqui bem no finalzinho no Rio Grande do Sul. Começando a falar sobre o domínio amazônico. O domínio amazônico é o maior do Brasil, né? Ele é localizado na região norte. Ele também engloba alguns outros países, mas o nosso foco realmente vai ser dentro do Brasil. Possui clima equatorial, que é quente e úmido, e possui chuvas o ano todo. Então, vai ser bastante úmido realmente e tem uma temperatura de 24 a 27 graus Celsius. Não é um clima tão frio. Os solos são do tipo latossolo e argissolo e não possui alta fertilidade. Aqui a gente pode entrar numa discussão relacionada com o avanço do cultivo de soja, de outros cereais, para dentro da floresta amazônica, né, que vão invadindo a floresta amazônica. O solo do tipo latossolo e argissolo, naturalmente, o seu material de origem não são tão férteis. Eles são os solos mais profundos, não são de origem fértil. Mas, como a Amazônia tem alta umidade, alta taxa pluviométrica, a degradação, a decomposição da matéria orgânica vai fornecer muitos nutrientes ao solo. Só que a gente tem que pensar que o solo, ele é uma caixa d'água. Vamos pensar uma caixa d'água. Que se você for tirando ali os nutrientes do solo, uma hora vai acabar. Assim como que se você fosse tirando a água de dentro dessa caixa, uma hora vai acabar se você não for repondo. Então, enquanto tá a vegetação original, essa matéria orgânica vai se decompondo e vai depositando uma certa fertilidade a esse solo. Então, se a gente entrar com o cultivo de algum cereal ou de qualquer outro cultivo, a primeira safra, com certeza, vai ser extremamente produtiva, porque é um solo muito fértil, é um solo que vai estar em uma condição fértil, mas ele não é um solo de origem fértil. Então, o erro de alguns desses produtores que desbravam essas terras e levam esses cultivos para o interior da floresta achar que o solo ali ele é de origem fértil. E não, todo solo precisa de correção, de adubação, e sim precisa de gastos com insumos. Então, isso leva a um ciclo que, infelizmente, é extremamente vicioso, onde esse produtor vai cultivar alguns anos ali, 2, 3 anos, e depois que ele perceber que o solo já não está tão fértil mais, ele abandona e vai para outra área. E isso vai levando a um desmatamento cada vez maior, apenas por falta de conhecimento, por falta de orientação, de condições do solo, de correção e de outros fatores que, se a gente ficar aqui, a gente fala até amanhã. Bom, no domínio amazônico, a hidrografia é destacada, né? É a maior bacia hidrográfica do Brasil, apresenta um enorme volume de água, né?
O relevo trata-se de terras baixas. Essas terras baixas, elas são caracterizadas por baixa latitude e grandes depressões. A vegetação, ela é diversificada e perene. O que faz dessa vegetação ser perene é que ela não perde as suas folhas ao longo do ano, né? Ela não tem a queda de folhas. Ela se mantém o ano inteiro. E na Amazônia a gente vai ter os tipos de vegetação, né? Vamos ter a mata do Igapó, que são áreas que ficam constantemente inundadas, né? As matas de várzea, que inundam de tempos em tempos, e as matas de terra firme, que não inundam. Então, essa inundação ou não vai influenciar diretamente em todos os outros fatores de vegetação, clima, umidade, solo, temperatura. É realmente uma coisa ligar a outra. E aí a gente tem o Cerrado. O domínio do Cerrado, ele é um domínio mais central no Brasil. O relevo de planaltos com poucas ondas, a gente pode ver na foto lá em cima, que tem poucas ondas. 50% da altitude do relevo do domínio do Cerrado, perdão, é de 300 a 600 metros. Possuem presença de chapadões, né? O clima é tropical sazonal. A temperatura média é de 22 graus. Mas pode ter essa temperatura pode chegar a 40 graus e também pode gear. Pode acontecer as geadas, que é quando as temperaturas chegam em média 0 graus. O verão é chuvoso e o inverno seco, né? E o Cerrado, ele é considerado a caixa d'água do Brasil, né? Porque ele contempla 8 das 12 nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras, né? E entre elas estão o Rio Araguaia, o Rio Tocantins e o Rio São Francisco. Então, dentro de um domínio morfoclimático apenas, tá 8 nascentes das 12 bacias, né, bacias hidrográficas brasileiras. Isso faz com que o domínio fique extremamente importante, tem uma importância enorme. E o Cerrado também é responsável pela geração de energia de 9 de cada 10 brasileiros. Bom, os solos do Cerrado são solos avermelhados. Pode ser o latossolo, que é característico de ser pobre e profundo, né? E o podisólico, que é fértil e suscetível à erosão. A vegetação de arbustos e árvores baixas, né? É uma vegetação extremamente característica, né? Que elas são afastadas na paisagem. Por mais que elas não sejam tão altas e tão significativas, elas são afastadas na paisagem. Isso faz com que não seja uma vegetação densa, né? Características de folhas ásperas, troncos cascudos e retorcidos. Por conta de resistência das plantas, modificações que fazem com que elas percam menos água, que faz com que elas tenham uma transpiração menor, certo? E o Cerrado também sofre muito com a degradação. Contaminação de rios, abertura de ferrovias, expansão das fronteiras agrícolas e queimadas. Principalmente as queimadas, por conta da vegetação, com folhas ásperas, troncos cascudos e retorcidos. Então, isso tudo favorece as queimadas. Mares de morros é um do próximo domínio. Ele está localizado do nordeste ao sul do país, né? Contempla a Serra do Mar. São morros arredondados, planaltos e serras. O clima característico é o tropical úmido, com alta incidência de chuva e grande risco de desabamento de encostas. Então, é uma característica extremamente lógica. Se tem alta incidência de chuva e são mares de morros, a chuva no morro vai causar erosão. Então, o risco de desabamento é muito alto. Solos férteis.
Por que solos férteis? Porque a chuva leva a umidade ao solo, que vai acelerar a decomposição da matéria orgânica. E isso vai fornecer nutrientes ao solo e fazer com que ele tenha uma fertilidade maior. Grande volume de água, por conta do alto índice pluviométrico. Presença de hidrelétricas, por exemplo, do Rio Paraná, São Simão e das Três Marias. E a presença de bacias hidrográficas, que é a do Rio Paraná e a do Rio São Francisco. Esse domínio também sofre muito com poluição e contaminação. Por conta dele estar no litoral, como a gente viu, ele está muito próximo e até mesmo dentro de uma proximidade muito grande de centros urbanos muito significativos no Brasil. Então, isso favorece muito a poluição e a contaminação desse domínio. A vegetação típica é da Mata Atlântica, floresta tropical úmida. Hoje em dia, ele está presente apenas 7% da sua extensão original. Então, 7% só. A expansão da agricultura, desmatamento para a exploração de madeira e o desenvolvimento dos centros urbanos são os fatores a explicação de por que estar apenas 7% da extensão original, né? Agora a gente tem a Caatinga. A Caatinga é um domínio morfoclimático 100% brasileiro, por conta dela ser semiárida. O semiárido faz com que ela seja brasileira, porque em outras regiões do mundo, do planeta e tal, o clima ele é árido, ele não é semiárido. Então ela é um domínio morfoclimático 100% brasileiro. Localizado na região Nordeste, o relevo é em depressões, baixo índice pluviométrico, baixo índice de chuva. Então, já foram registrados estiagens de mais de um ano, então mais de um ano sem chuva. E, como tudo é um ciclo, causa rios temporários, por conta da alta temperatura, dos solos serem rasos, vegetação. Todos os fatores externos fazem alta evaporação, fazem com que os rios sejam temporários. Então, a gente depende da chuva para que esses rios voltem ao seu estado normal. Solos não permeáveis, temperaturas altas e alta evaporação. Solos rasos. Esses solos rasos são solos que a camada rochosa ela é extremamente superficial. Então, meio que a camada de terra ela é pequena. O que realmente é possível para as raízes serem desenvolvidas é muito pequeno. Então, isso faz com que não seja tão agricultável, além do fato de não ser permeável. A água ela passa ali como passar numa peneira, ela não fica ali retida nesse solo. As altas temperaturas e muitos outros fatores. Os solos são arenosos, então eles não são tão férteis. Lógico que eles têm a sua fertilidade, mas os solos argilosos eles são de origem mais férteis e baixa permeabilidade. Na Caatinga a gente vai ter tipos de vegetações. Esses tipos são arbóreo, arbustivo e herbáceo. O arbóreo é de 8 a 12 metros, o arbustivo de 2 a 5 metros e o herbáceo que são abaixo de 2 metros. Nesse domínio morfoclimático, a gente tem presença de adaptações foliares, que são os espinhos. Por exemplo, os espinhos, que são folhas, são como se fossem as folhas. Isso permite com que a planta ela transpire menos, então ela retém mais água no seu interior, no seu fisiológico. Então, se a gente for pensar, uma folha, ela tem uma superfície de contato maior do que um espinho. Então, querendo ou não, o espinho vai perder menos água. Agora a gente tem o domínio das araucárias. Ele está presente em terrenos montanhosos, localizado no Planalto Meridional, a altura de 500 a 1.300 metros, e o solo de terra roxa, solos de origem vulcânica, por isso que tem essa coloração.
umidade constante, então, decomposição de matéria orgânica, apropriado para o plantio e muito fértil. É bastante parecido com o amazônico, mas é um solo diferente. Então, fertilidade maior, umidade constante, tudo vai... por conta do material de origem ser diferente, vai mudar o ciclo e a evolução desse solo. A vegetação é das matas de araucárias, que são vegetações pouco densas. Ela se estende de São Paulo até o Rio Grande do Sul. O clima subtropical pode ir de 14 a 30 graus. E tem a usina de Itaipu e a usina de Furnas. Agora a gente tem as pradarias. Também são chamadas de pampas ou campanha gaúcha, que é um relevo baixo, bastante extenso, e contempla praticamente a prática pecuária apenas. Contempla o rio Ibicuí, Santa Maria e Uruguai. Esses rios pertencem à bacia do Uruguai. São solos profundos, escuros e férteis. Esses solos profundos possuem a camada rochosa mais profunda. Então, ele tem a camada agricultável mais profunda, o que, se a gente for pensar economicamente, ele é melhor. Cultivo de cereais, né? Por conta de vários fatores, influência da população ali, da região. Vegetação herbácea e rasteira, que podem variar de 10 a 50 centímetros de altura. Bom, as pradarias, elas possuem dois tipos de climas, que são os climas temperados e os tropicais, que vão se diferir em relação à quantidade de chuva ou não. Temperaturas quentes e frias, verão e primavera chuvoso. Clima quente e seco durante o ano todo. Então, é como se fosse uma porcentagem da pradaria, ela é temperada, onde chove, e uma certa região, ela é tropical. Clima quente e seco durante o ano todo. Agora, as faixas de transição, que a gente falou lá no início. Essas faixas de transição, elas são áreas heterogêneas na paisagem, porque se a gente tem as áreas homogêneas, não tem como chegar num limite assim e falar, não, agora daqui para frente é o domínio amazônico e daqui para trás é o domínio do cerrado. Não, tem que ter uma interação entre os fatores ambientais para que ocorra essa mudança da paisagem, a mudança da geografia física da paisagem. Então, precisa ter essa faixa heterogênea, essa faixa de transição. Aqui no mapa a gente vê ela em branco, né? Que tá aqui entre o amazônico e o cerrado, tá lá em cima no amazônico. Aqui é entre as pradarias e as araucárias, entre a caatinga e o cerrado, entre a caatinga e os mares de morros. Então ela tá assim, ela é bastante característica também no Brasil. A Mata dos Cocais. Ela abrange o estado do Piauí e do Maranhão. A vegetação é a vegetação de carnaúba e babaçu, que é a fonte de economia da região, ali, dos moradores da região. Localizado entre a Caatinga, a leste, o Cerrado ao sul e o Amazônico a oeste. Então, ela divide esses três domínios. Ela separa eles. O relevo possui planaltos e chapadas. Destaca-se o rio Parnaíba e o avanço da soja. O extrativismo vegetal é a principal atividade econômica. Aí a gente tem o Pantanal. O Pantanal ele já vai dividir mais a Amazônia com o Cerrado, com um pouco de interferência da Caatinga também, só que de uma outra região. Não necessariamente na Mata dos Cocais, que está lá no Piauí e no Maranhão. Ela é mais central no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, sofre inundações periódicas por conta das regiões da Amazônia que são inundadas. O relevo de planície. Então, se o relevo é planície, realmente tem que ficar inundado, porque não tem para onde a água ir, certo? Possui formações recentes. Essas formações recentes também são por conta das inundações periódicas.
que vai formar uma vegetação aquática ali em cima dessa inundação. Quando a água abaixar, essa vegetação vai abaixar também e fazer parte desse solo, se decompondo ou ali sobrevivendo de alguma forma, e vai formar outra formação recente ali em cima da anterior. Possui clima tropical típico e semiúmido, vegetação complexa. Essa parte da vegetação complexa é realmente bem complexo, porque essa faixa de transição, ela une o Amazônico com o Cerrado e vai até na Caatinga. Então, se a gente for pensar a vegetação da Amazônia com a vegetação do Cerrado, com a vegetação da Caatinga, são extremamente diferentes. E ela tem que passar de um para o outro. Isso faz com que a vegetação fique extremamente diversificada. Olha só, espécies do Cerrado, florestas, campos, palmáceas, xeromórficas e hidrofílicas. Tem uma alta diversidade da fauna, né, que é um santuário ecológico. É a reserva da biosfera mundial, segundo a Unesco. E a principal atividade é a pecuária bovina extensiva de corte. A gente tem os manguezais. Os manguezais são ecossistemas costeiros, que ele vai ligar a terra ao mar, né? Eles são territórios totalmente inundados, né? Eles não têm a opção, como lá na Amazônia, de secar ou não. Eles são o ano todo inundado. Tem pouca biodiversidade, porque não são todas as espécies que conseguem se adaptar a um ambiente com alta salinidade, inundado, extremamente estressante, né? A vegetação possui raízes aéreas e essas espécies halófitas são adaptações para resistir à alta salinidade, porque como a faixa de transição une o ecossistema terrestre do ecossistema marinho, então a água que influencia ali é a água do mar, então é água salgada. Então essa vegetação ela tem que ter essa resistência, então só vai se adaptar ali espécies halófitas. E a poluição também ameaça esse ecossistema, né, essa faixa de transição, por conta dele estar no litoral. Assim como os mares de morros que estão no litoral, eles sofrem grande influência dos grandes centros, da poluição das cidades e etc. Aqui estão algumas das referências. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.